Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Donald Trump testa positivo para a Covid-19 a 31 dias das eleições nos Estados Unidos. Inovação. Empresas investem em frota de drones que colhem frutas e também investem em robôs que trabalham até 24 horas por dia nas lavouras. Plantabilidade. Nesta edição você vai conhecer 5 dicas de ouro para não errar na hora da semeadura. E tem ainda a exportação de carne suína que atingiu o melhor resultado da história para o mês de setembro. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A exportação de carne suína atingiu o melhor resultado da história para um mês de setembro. No mês, agora, as exportações de proteína animal desaceleraram em setembro na comparação com agosto, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a exportação de carne suína atingiu o melhor resultado da história para um mês de setembro, com 76.050 toneladas, uma alta de 35,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, e um recuo de 13,3% entre setembro e agosto. Foram exportadas 142.350 toneladas de carne bovina in natura em setembro. A queda na passagem de mês foi de 12,8%. Ainda assim, o resultado foi o segundo maior para o mês e representou um avanço de 2,9% na comparação anual. Para a carne de aves, foram embarcadas 320.165 toneladas, uma baixa anual de 4,6% e mensal de 6%. As exportações de carnes do mês de setembro foram boas. Os volumes foram um pouco menores do que nos últimos 4 meses, mas especialmente em carne suína, muito acima do ano passado. No setor de carne de frango, os números foram em linha com os meses anteriores, não houve grandes novidades e semelhantes também ao ano passado. Então segue mais ou menos equilibrado com o ano passado, mas não muito melhor, como é o caso de bovinos e suínos. A notícia boa foram os preços, em dólares. Eles subiram para as 3 carnes, mais que compensando a pequena queda do dólar. O dólar caiu por volta de 1% na média do mês, e só que os preços subiram em dólares, então isso foi positivo, que significa mais receita quando convertida em moeda nacional para reais, e é importante que isso aconteça porque os custos de produção continuam subindo, No caso dos frigoríficos que abatem bovinos, os custos com boi têm subido e os custos de aves e suínos também, então é importante que os preços em dólares não caiam mais, que essa é algo que vinha se mostrando recorrente nos últimos meses, os preços caindo, e esse mês a gente teve essa alta. Então, de um modo geral, bons números, bons volumes e uma melhora de preços em dólares, o que é bastante positivo. Para os grãos, o volume embarcado de milho foi recorde para o mês de setembro, enquanto o de soja recuou na comparação anual. O volume embarcado de milho bateu recorde histórico para o mês de setembro, com 6.668.000 toneladas embarcadas. O resultado ficou 2,6% acima do registrado no mesmo mês em 2019. No caso da soja, as exportações ficaram em 4.472.000 toneladas, resultado 2,9% menor que em setembro do ano passado. E o milho no indicador CPEA renovou o recorde de preço pelo 3º dia consecutivo. A saca de 60 quilos do grão está sendo negociada acima de R$ 64. E os principais segmentos consumidores de milho no Brasil estão operando com margem positiva, de acordo com o levantamento da Agriinvest Commodities, o que favorece a demanda do grão na avicultura, suinocultura e também para etanol. Na avaliação do analista de mercado, Marcos Araújo, o primeiro semestre de 2021 ainda vai ser marcado pela escassez de milho no mercado nacional. Vamos aos detalhes dessa análise com o Marcos, que está ao vivo conosco. Marcos Araújo, boa tarde. Boa tarde a todos.
Marcos, diga para a gente o que leva a crer que durante todo o primeiro semestre ainda vai haver escassez de milho. Alguns profissionais já falam até de crise, com risco de abastecimento. Você acha que estamos neste cenário? Kelly, nós estamos migrando para um cenário de crise de milho, escassez, no decorrer do primeiro semestre de 2021. Claro que o cenário de crise ele é construído ao longo do tempo. E essa crise de escassez de milho no Brasil, no primeiro semestre do ano, se deve principalmente em função do tamanho da safra de milho-verão, uma vez que as áreas marginais do milho-verão no sul e sudeste do Brasil foram migradas para o plantio da soja. Então, alguns anos atrás, o Brasil produzia o milho-verão ao redor de 34 milhões de toneladas. Na última safra, falando em números redondos, a nossa produção foi de apenas 26 milhões de toneladas. Kelly. Agora, este cenário de escassez de oferta, até a entrada da segunda safra de milho, vai encontrar também uma demanda aquecida. A gente acabou de ver que as exportações de suínos em setembro atingiram o melhor ou mais alto patamar da história. Há resultados ainda com margem para a avicultura e a Agrinvest também aponta que etanol de milho está garantindo rentabilidade. Isso significa o que na vida prática? Vamos lá, Kelly, o aumento da demanda interna por milho, além disso também, como vocês citaram, esse forte ritmo da exportação do cereal, também vale a pena lembrarmos que o Irã está voltando para o mercado comprar milho no Brasil, tivemos problemas climáticos na região do Mar Negro e uma ameaça na produção do milho na Argentina. Portanto, isso tudo combinado faz com que nós tenhamos essa expectativa de uma escassez e uma crise de milho, que vai se traduzir em altas de preço para 2021. Os demandadores de grãos têm alternativas nesse momento a não ser pagar, de acordo com o CPEA, R$ 64,00 por saca. Alguns levantamentos de outras empresas privadas apontam o Rio Grande do Sul com até R$ 70,00 uma saca de milho. Exatamente. Hoje já é realidade no mercado paulista, perto de Mogi Guaçu, que é a referência do indicador Exalc, negócios entre 67 até R$ 68,00 a saca de milho, a depender do prazo de pagamento. Kelly. A gente noticiou nesta semana aqui que a Associação Brasileira de Proteína Animal está aguardando a decisão do governo para um pedido que eles fizeram, Marcos, de retirada da TEC, a tarifa externa comum de grãos, a fim de facilitar a importação de soja, de milho, por exemplo, nesse momento em que os preços estão em patamares recordes. Se houver uma retirada da TEC, pelo menos até a entrada da próxima safra, o milho vindo dos Estados Unidos, por exemplo, chega aqui a qual preço? É competitivo? Kelly, nós temos que tomar muito esse cuidado. Realmente, o milho americano hoje, no Golfo, se nós pegarmos, só fazendo uma continha rápida aqui, o milho americano hoje, no Golfo dos Estados Unidos, gira ao redor de $220, mais ou menos, a tonelada. Se nós somarmos um frete de $25, chegaria esse milho no Nordeste brasileiro a $245 a tonelada. E aí, o consumidor tem que somar todos os custos de descarregamento e também a logística interna até as granjas consumidoras. Então, essa conta é muito importante e nós temos que também olhar o dólar nesse efeito. Como é que está o interesse do produtor de milho de venda? Se acompanhou alguma evolução recente? A gente tem visto interesse de venda até para 2022. Interesse é uma coisa, fechar a comercialização é outra. O que você observou hoje? Ontem, Kelly, e hoje também nós temos visto, tem realizado negócios aqui na Agrinvest, produtores fazendo venda do milho safrinha 21 e também para 2022. Estimativas para o Mato Grosso que a comercialização do milho safrinha 2021 esteja ao redor de 50%. E para 2022, uma enquete, não é dados oficiais, ao redor de 7% até 10%. Média de preço de comercialização ao redor de quanto, base Mato Grosso, Marcos? Tem girado, que depende da região, entre R$40 a R$45 os preços futuros. Bom, este cenário de escassez do milho, você acredita que a entrada da safra de milho, a segunda do ano que vem, ela vai recompor estoques se não tivermos problemas climáticos e amenizar o cenário de crise que você mencionou? A gente também está observando, paralelo a isso, Chicago com alta nos preços, né? Exatamente. Naturalmente, com uma safra normal, né, nós temos sim uma recomposição natural dos estoques de milho no Brasil a partir de julho e aí, consequentemente, nós devemos ter uma normalização dos preços. Também vale a pena lembrarmos que a partir do segundo semestre do ano que vem
é um novo ciclo produtivo e o hemisfério norte, tendo uma condição de safra normal, deve sim ter uma menor pressão nos preços do milho ao longo do segundo semestre de 2021. Último alerta que a gente está observando é o atraso no plantio da soja. Muita gente ali atento demais com o calendário agrícola, que pode interferir no destino da segunda safra. Isso te preocupa ou ainda não? De certa forma, sim, né? Nós temos previsões de chuvas agora para se normalizar a partir do dia 8, 10 de outubro da semana que vem, mas isso daí encurta, de certa forma, a janela de plantio do milho safrinha, que coloca um pouco mais em risco a produção do milho safrinha no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul, Kellen. Marcos Araújo, Agriinvest Commodities, obrigada por abrir a edição de hoje conosco. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, até. E a semeadura de uma safra pode definir o potencial de rendimento de uma lavoura, não é? Agora, você conhece os segredos da plantabilidade? Neste momento, produtores pelo Brasil começam a plantar esta safra. E a gente então convidou o professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu, Paulo Arbex, para nos dizer quais são as 5 regras de ouro, dicas preciosas para a gente não errar na hora do plantio. Professor Paulo, que participou de uma live de sucesso conosco na noite de ontem nas redes do Canal Rural, está aqui presente no Mercado e Companhia para espalhar ainda mais estes segredos ou estas dicas. Paulo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer falar contigo. Muito obrigada. Professor, o senhor tem estudado esse tema plantabilidade e chegou à conclusão de que quanto maiores são os acertos, os ajustes, os detalhes, nesta hora agora da semeadura, maior a chance de ter uma produtividade recorde? Exatamente, Kellen. São os pequenos detalhes, né? O que a gente estuda são os detalhes que às vezes pode passar despercebido para o produtor e que a gente tenta focar aqui com os 5 segredos da plantabilidade. 5 segredos. Então, vamos a estes segredos, a essas regras de ouro. O primeiro deles é a qualidade dos insumos. Como funciona para a gente ter certeza de que o insumo tem qualidade e que a gente fez uma escolha certa? É muito claro com todas as pesquisas, as andanças nossas, Kellen, que o insumo de qualidade, ele vai provocar, né, quando fala em insumo de qualidade, é uma semente de alta qualidade fisiológica, né, com alta germinação, alto vigor, com um adubo de qualidade, com uniformidade de grânulos, né, isso que a gente chama de qualidade dos insumos. E o que vai representar essa compra minha de sementes e adubos de qualidade? Um arranque inicial melhor. Então, por isso que afeta bastante a plantabilidade. O produtor sabe que se eu arrancar bem, a chance de sucesso é muito maior. Muito bem. Então, qualidade do insumo é a primeira regra de ouro que o professor Paulo elegeu para garantir a plantabilidade, o sucesso da lavoura. Segunda regra de ouro que o senhor destaca é a dessecação e o corte da palha? Outra regra de ouro também, Kelly, que é a dessecação e o corte da palha. Então, a dessecação bem feita e o corte da palha também bem feito. É assim, quando a gente fala em dessecação, eu tenho que ter o planejamento. Com o advento do plantio direto, que hoje é a maioria de quem planta grãos hoje, né, faz o sistema de plantio direto, eu tenho que ter um planejamento da minha dessecação. A palha tem que ser cortada seca, né? Por isso que eu tenho que fazer o planejamento da dessecação. Com isso, se eu tiver uma palha bem seca no momento do plantio, o que vai acontecer? O corte fica facilitado e daí ele facilita o trabalho do disco de corte da minha plantadeira, da minha semeadora também, que é muito importante nessa hora. Muito bem, então tá aí a segunda regra, quero passar para a terceira, a gente prometeu 5 aqui para a nossa audiência, o senhor já passou por 2. A terceira, manutenção da máquina, pela conversa que a gente teve ontem na live, parece que esse é um dos itens que o pessoal mais descuida? Sim, Kellen, isso é bacana demais falar, né, sobre a manutenção, porque a gente tem um problema que às vezes a manutenção fica meio jogada a segundo plano, a manutenção da máquina. Não é que o produtor é descuidado, é que às vezes ele não sabe a importância de eu ter, por exemplo, uma rosca helicoidal bem tratada, com passo igual, um disco que não tenha defeito, que corte a palha bem.
eu tenho que ter cuidado com todas as molas, rolamentos. Essa parte de manutenção, às vezes, passa despercebida para o produtor e faz uma diferença danada, Kelly. Faz uma diferença danada. Então, eu costumo falar assim, ó, quanto mais manutenção preventiva eu fizer, né? Ou seja, quanto mais eu acertar a minha semeadora, né? Na hora do plantio eu paro menos, então eu tenho menos manutenção corretiva. É claro que pode acontecer de quebrar alguma peça e eu ter que trocar para fazer a correção. Só que se eu fizer esse checklist na máquina anteriormente, fazer uma manutenção bem feita, isso aí eu vou ter maior disponibilidade da minha máquina. Essa é a chave, Kelly. É disponibilidade. A hora que eu começar a plantar, eu não posso parar mais. E aí entra a prevenção, né? Melhor do que corrigir durante o plantio é prevenir e dar aí ritmo ao plantio. Daqui a pouco a gente vai falar justamente disso, da velocidade do plantio. Mas antes tem mais uma regra de ouro que o professor separou para a audiência do Mercado e Companhia, que é a distribuição de sementes e de adubo. Esse é um ponto bastante crítico na hora do plantio? Sim, Kellen, é outro ponto que a gente tem, que a gente tem bastante coisa para falar, né? Outra regra de ouro. Porque hoje a gente tem, as máquinas evoluíram muito, né? Inovação em máquinas. Hoje a gente tem várias máquinas excelentes e dosadores excelentes no mercado, tá certo? Só que assim, tem que estar bem regulada a máquina, né? Então não adianta nada eu ter uma máquina de alta tecnologia se eu não souber regulá-la, né? Tem gente que acha ainda, por exemplo, na soja, eu posso colocar qualquer quantidade de semente que depois a soja compensa, ela se adequa lá no campo. Não, hoje a soja é bem parecida com o milho, cada semente conta, Kelly. Cada sementinha que eu deixo lá no solo, ela vai contar, então eu tenho que ser o mais preciso possível, e os dosadores, né? Os dosadores para distribuição de semente e adubo é o coração da máquina. Isso é o coração da máquina. Então, nas semeadoras mecânicas, né, que a gente tem, nas plantadeiras mecânicas, o coração da máquina é escolher o disco e o anel correto, e nas pneumáticas é meu dosador com a pressão de vácuo correta, com o singulador, o eliminador das duplas também correto ali, para eu não ter nem falha e nem dupla, que seriam cair duas sementes no mesmo local, Kelly. Quantos detalhes para a gente garantir altas produtividades. Aí, professor, a gente está vendo essa condição climática adversa, todo mundo pensando no plantio da soja, já pensando na janela do milho segunda safra, e entra uma questão chave, a velocidade de deslocamento. O que fazer? Qual é a velocidade correta? Existe uma velocidade correta? Esse é o ponto fundamental. Das regras de ouro, eu destaco duas, que seria a manutenção e a velocidade. Por quê? Como você bem disse, Kellen, o pessoal vai lá e lida com janela. O produtor, ele lida com a janela, né? Então, professor, minha janela é curta, então eu tenho que plantar correndo. Não, né? Não posso, eu tenho que plantar com capricho, tá certo? Então, a velocidade é um ponto fundamental. Eu costumo dizer, Kellen, que não existe nada exato, matemático na agricultura. Porém, um dos fatos que tem uma correlação muito alta é assim, eu aumentei a velocidade, eu diminuo minha qualidade de plantio. Por isso, eu devo plantar na velocidade correta para eu manter meu stand adequado. Porque, como eu falei, se eu mantiver meu stand adequado, a chance de sucesso de alta produtividade é muito maior. Professor, o senhor falou em velocidade correta. Que velocidade é essa? Beleza, Kellen. Vamos lá. Então, como eu disse, tenho os dosadores mecânicos e os dosadores pneumáticos, né? Uhum. Os dosadores mecânicos, aquele disco horizontal que vai rodando e vai distribuindo a semente, eu tenho que ir mais devagar. Então, seria uma velocidade adequada, eu falo que nas condições ideais, até 5,5 km por hora, tá? E para as pneumáticas, né, que daí as semeadoras a vácuo, aquela que puxa a semente através do ar, né, eu consigo uma velocidade um pouco maior. Só que quando a gente fala um pouco maior, não é para eu plantar 10, eu plantar 12. É eu plantar ali 6,5, 7 km por hora numa condição ideal. Muito e mais bem. do que isso, Kellen, é assim, eu avaliar como é que ficou. Qual que é a minha velocidade padrão? É aquela velocidade que eu avaliei e ficou bom o plantio.
Muito tá bem. certo? Essa é a minha velocidade padrão. Professor Paulo Arbex, quero agradecer pela companhia, pela aula e por dividir com a nossa audiência essas 5 regras de ouro para uma melhor plantabilidade. Bom trabalho para você e volte sempre. Bom trabalho, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito obrigada ao professor da Unesp que trouxe essas dicas preciosas para você aí de casa. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.